só um instante na nossa disputa aqui no Brasil, porque tem um assunto que está deixando o mundo em suspenso. É a guerra na Ucrânia. No final de semana, imagens impressionantes invadiram o mundo. Os ucranianos, ou pelo menos a Rússia diz que foram eles, os ucranianos conseguiram derrubar parte de uma ponte que foi inaugurada pelo próprio Putin com bastante entusiasmo. É uma ponte que liga a Crimeia, uma área da Ucrânia, que a Rússia anexou há alguns anos já, sem bomba, mas anexou, tirou o território dos ucranianos, e aí eles construíram uma ponte ligando a Crimeia a outras regiões, e essa ponte foi bombardeada. Ela é estratégica porque é por ela que a Rússia estava mandando suprimentos e armamento, por exemplo, para os seus homens que estão ali naquela região mais ao sul mesmo da Ucrânia. Bom, depois disso, ficou todo mundo esperando, porque os comentaristas da TV estatal, que é controlada pelo governo russo, passaram o final de semana dizendo, olha, Putin vai responder, tem que jogar bomba atômica. Putin vai responder, tem que jogar bomba atômica. Putin chamou, ele próprio, presidiu uma reunião do seu Conselho de Segurança e, bom, hoje veio. A Rússia lançou dezenas de mísseis contra áreas urbanas da Ucrânia. Áreas urbanas, ou seja, civis. A capital, Kiev, e outras 10 cidades, pelo menos, foram alvo desse ataque brutal de Moscou. Dá uma olhada nos momentos em que começaram a acontecer as explosões na cidade de Dnipro. O carro está indo tranquilamente pela via e tal, quando a explosão... Olha isso, gente. Olha essa imagem. Todo mundo para, o motorista abaixa, ele estava com uma música. Eu vou pedir para o Edu voltar, né, o vídeo. E aí vem uma outra explosão ainda maior, todo mundo sai. E em seguida, ó... Isso é o motorista que estava gravando, ele estava ouvindo a música. E aí vem essa segunda explosão. Acabou. Ninguém mais quer ouvir nada. E as pessoas começam a tentar sair. Isso aí, ó, é na cidade de Dnipro. A gente tem mais informações ainda sobre ataques em outras cidades da Ucrânia. O presidente Vladimir Putin, autocrata, né, disse que esse movimento era uma retaliação à destruição da ponte da Crimeia no sábado. Vamos direto para Nova York com Heloísa Vilela. Elô, é trágico porque isso acontece num momento em que Putin vinha ameaçando com armas nucleares. O Ocidente falou que se ele usar vai ter volta. A Ucrânia está dando demonstrações claras de que não vai entregar para ele o que ele quer, que são essas quatro regiões. Foi lá e bombardeou uma ponte que ele foi inaugurar pessoalmente, aparentemente no dia do aniversário do Putin, né? A ponte da Crimeia. E ele responde com esse ataque em áreas civis. Pois é, Dani. Então são duas partes, né, nessa história. O que aconteceu no sábado na ponte da Crimeia, que é uma ponte que a Rússia construiu depois que anexou a região da Crimeia em 2014. O trabalho começou em 2015 e terminou em 2018. É a maior ponte da Europa e a maior ponte que a Rússia já construiu em sua história. E é uma ponte vital para tornar esse território anexado realmente parte da Rússia, porque senão eles não têm nenhuma conexão por terra. Então essa é uma ponte que fazia conexão para carros e também para trens, para a ferrovia. Bom, depois que essa ponte foi destruída no sábado, com um ataque que a Rússia chamou de terrorista, começou uma pressão muito grande internamente no governo russo para que Putin adotasse uma resposta de peso, digamos assim. Então, o que se viu hoje foi um ataque simultâneo a 10 centros urbanos, o que não acontecia desde que a guerra começou. A guerra estava muito limitada às regiões sul e leste, justamente em torno desses 4 territórios que a Rússia recentemente assinou a papelada toda anexando, mas que ainda estão sob disputa, como a gente tem visto. Então foi o primeiro ataque, foram mísseis e drones, eles partiram da terra, do ar e do mar e atingiram 10 cidades. Prejudicaram bastante a distribuição de eletricidade em várias regiões, em pelo menos
4 regiões do país. E se a gente olha no mapa, as cidades atingidas foram realmente cidades em todo o território ucraniano, no sul, no centro, no norte e no leste. E nessas regiões onde a distribuição de energia ficou mais prejudicada, o presidente Volodymyr Zelensky pediu à população que realmente racione, use a eletricidade só quando realmente for estritamente necessário. Então, são centros urbanos que não estavam envolvidos, que não faziam parte diretamente do conflito, porque, como eu disse, o conflito, a disputa militar, a guerra em si estava limitada a essas regiões do sul e do leste, e agora a gente está vendo, então, o conflito atingindo todo o território ucraniano, Dani. Elô, acabei de ver uma postagem do próprio Volodymyr Zelensky. Aqui ele escreveu nas redes que falou com o presidente americano Joe Biden hoje, agora há pouco, tem 3 minutos ele escreveu. Disse que falou sobre defesa aérea, que ele considera neste momento a prioridade número 1 em comparação com a comunidade internacional para a defesa dos territórios da Ucrânia. E, claro, né, lembrou que precisa do tamanho dos Estados Unidos, o tamanho da cadeira dos Estados Unidos no G7, para obter mais ajuda desses países e também para o pedido de ingresso na OTAN, na aliança dos países do norte. Elô, além dessa conversa hoje, o Volodymyr Zelensky passou o dia nas redes dizendo, né, que conversou com Biden, conversou com Olaf Scholz, que conversou com agora também, né, com o Justin Trudeau. Tive uma conversa telefônica com o primeiro-ministro Justin Trudeau, que é do Canadá, né, pedindo aí de novo, né, uma reação forte do G7 contra o ataque terrorista, ele chamou, né, o ataque de mísseis terrorista. A Ucrânia precisa de Air Shield, são baterias antiaéreas, né, proteção anti-mísseis, né, para proteger os civis e a infraestrutura crítica. Elô, para quando que a gente deve esperar alguma posição do G7 sobre esse assunto? Olha, Dani, não sei te dizer uma data para essa reação, mas hoje, por exemplo, a presidente do Parlamento Europeu já disse que a Europa pode e deve fazer mais para ajudar a Ucrânia nessa guerra. A reação tem sido muito intensa nos países da Europa. Macron, por exemplo, disse que a guerra agora mudou completamente de perfil, houve um aprofundamento da guerra. A Índia disse que uma intensificação da guerra é muito ruim, não é bom para ninguém. A China pediu também uma redução nesse conflito. Então, existe toda uma reação na Europa e aqui nos Estados Unidos. Claro, o presidente Joe Biden, antes mesmo desse telefonema, já havia se pronunciado, dizendo que isso é uma coisa horrível. O secretário-geral da ONU também disse estar profundamente chocado. Agora, o que a gente não sabe é quando medidas concretas de resposta ou de apoio à Ucrânia serão tomadas. É claro que tudo tem que ser feito com muito cuidado, porque a OTAN, obviamente, não pode se envolver nesse conflito, nenhum país da OTAN pode se envolver diretamente nesse conflito, porque senão a gente tem aí uma declaração da Terceira Guerra Mundial. Mas podem, esses países todos individualmente, podem sim municiar ainda mais a Ucrânia, mais do que tem feito, como você disse, por exemplo, com equipamentos de defesa aérea, né? Baterias de defesa antiaérea para impedir que esses mísseis atinjam as cidades do país, Dani. Obrigada, Elô. Vou liberar você para acompanhar aí os desdobramentos dessas conversas todas que Zelensky está tendo com líderes do G7, enquanto eu trago mais imagens chocantes desse ataque. Lembrando, gente, que ataque a áreas civis é crime de guerra, tá? É crime de guerra, porque você está atirando míssil em quem não tem como se defender. Um repórter da rede britânica BBC estava fazendo uma transmissão ao vivo de Kiev quando um míssil atingiu a cidade. Dá uma olhada nesse vídeo, gente. So the fear is that this could trigger a very strong Russian response. We saw yesterday that a residential area of the city of Zaporizhia, a major city in the south of the country, very close to the front lines, was hit. More than a dozen. So
De saída, ele parece achar que é um avião, né? Até dá pra gente ver de novo? Será que eu consigo? That this could trigger a very strong Russian response. We saw yesterday that a residential area of the city of Zaporizhia, a major city in the south of the country, very close to the front lines, was hit. More than a dozen. Ele demora a entender que trata-se de um míssil. Vamos falar com ele, Lorival Santana, claro, né, que está acompanhando. Eu vi o Louri no final de semana trabalhando muito em cima disso, hoje de manhã já noticiando nas redes dele, fazendo o que pode para informar bem a respeito do andamento da guerra. E, é claro, uma das minhas principais fontes de informação sobre o que está acontecendo lá fora é o Lorival Santana. Louri, o que a gente vê, né? Putin faz esse ataque, de maior escala, pelo que eu vi nos reportes que observei, né, até agora, desde o início da guerra, em áreas civis, atacando cidades onde as pessoas estavam ali desarmadas, né, depois da mega vergonha que ele passou quando a ponte que liga a Crimeia ali à Rússia, outras regiões, caiu sob fogo ucraniano. E ele ainda quis passar a ideia, Lorival, pelo que eu vi, acompanhei no final de semana com os comentaristas da mídia comprada, né, que é a mídia estatal, ela é subordinada a ele, né, russa, de que foi benevolente porque não usou arma atômica, não usou bomba atômica, usou mísseis, até o que se sabe neste momento. Primeiro, né, o que a resposta de Putin diz sobre o caminho dessa guerra. E segundo, né, o que a gente deve esperar do G7 diante desse espanto, de um ataque, salvo engano, mais de 70 mísseis disparados contra áreas civis da Ucrânia. Segundo a Ucrânia, foram 83 mísseis, dos quais 43 teriam sido interceptados. É a entrada em cena do Sergei Surovikin, o general que foi responsável por arrasar áreas civis inteiras na Segunda Guerra da Chechênia e na Síria. Você se lembra de Alepo? É a marca do Sergei Surovikin. Ele acaba de substituir o comandante das forças russas na Ucrânia com essa tarefa de arrasar as áreas civis para finalmente dobrar os ucranianos. Mas os mísseis que foram usados hoje, a gente tem, a nossa análise indica que a Rússia não tem muitos mísseis desses para usar. Por quê? Porque ela vem economizando bastante esses mísseis. São mísseis de cruzeiro que conseguem se desviar das baterias antiaéreas ucranianas. Também são mísseis da classe Iskandar, que voam numa velocidade muito alta e depois fazem uma curva de 70 graus e caem abruptamente. Por isso, as baterias antiaéreas também têm enorme dificuldade de interceptação. E, por fim, ele usou também os drones Shahid iranianos, que são todas essas armas, embora sejam as melhores armas que a Rússia tem, são bastante imprecisas, tanto que eles se vangloriaram de ter disparado contra o serviço especial ucraniano em Kiev, mas o míssil caiu numa avenida, não caiu em frente ao prédio, não caiu no prédio, que é um prédio enorme em Kiev, que qualquer míssil de alta precisão teria atingido diretamente. Então, duas coisas aí, quer dizer, do ponto de vista da estratégia, a gente deve ver uma Rússia cada vez mais disparando contra áreas civis, porque esse é o estilo do general Surovikin. E, em segundo lugar, com relação à capacidade da Rússia de fazer isso, ela é limitada. A Rússia já está usando mísseis terra-ar da classe 300, S-300, para disparar contra a terra, para usar, readaptar como se fosse terra-terra. E isso é de uma enorme ineficiência e imprecisão. Aí a imagem que o Lorival estava falando, né? Eles miravam esse prédio ucraniano, né? Dizendo que era... e você viu que a bala, o míssil parou na avenida em frente, o prédio em si não foi atingido. Este civil, prédio de apartamentos, de casas, como você está vendo, este sim atingido em cheio. Que tragédia, cara. Um parque de diversões
foi atingido, né? Assim, estão circulando nas próprias redes russas as imagens tanto de prédios residenciais, casas e um parque de diversões cheios de sangue, inclusive sangue de crianças, né? Ao mesmo tempo, Daniela, no terreno não houve ataques importantes nas linhas de contato, nas linhas de frente onde está havendo batalha no terreno, né? E os ucranianos continuam avançando, tanto no leste quanto no sul. Então, isso não muda a dinâmica no terreno, é uma tentativa do Putin de responder às pressões que ele está sofrendo internamente dos ultranacionalistas, de que ele precisaria ter uma resposta mais robusta. Mas, na verdade, é isso o que a Rússia consegue fazer hoje em dia. Eles não conseguem derrotar os ucranianos no terreno, não têm armas precisas, tem poucas armas de grande envergadura, mas com uma enorme imprecisão. Louri, obrigada. Claro que hoje o Louri está aqui direto com a gente. Se tiver qualquer notícia relevante, né, para além deste bombardeio, deste registro da atividade política intensa do Volodymyr Zelensky, o Louri vem para cá direto nos ajudar a entender a dimensão do estrago, que, pelo amor de Deus, é quase 9 meses de guerra e a coisa realmente não evolui nada bem.